Em que outro setor alguém sem diploma universitário, sem treinamento, sem formação, sem experiência formal e sem conexões supera enormemente alguém com a melhor educação, o melhor treinamento e as melhores conexões? Hoje eu quero lhe contar uma história realmente inspiradora e que mostra como todos nós somos capazes de alcançar a liberdade financeira. Ela começa em 1921 e se passa em Vermont, um dos estados menos populosos dos Estados Unidos e também conhecido por ser o mais rural do país. Foi lá que nasceu e viveu o Ronald Read, uma pessoa que vivia a sua vida de forma discreta, levando-a de maneira simples e tranquila, o que impressionou a todos quando uma verdade sobre ele veio à tona. Ronald estudou apenas até concluir o ensino médio e trabalhou durante 25 anos como frentista e mecânico em um posto de gasolina no seu estado natal. Passado esse período, ele finalmente se aposentou e depois de um ano percebeu que ainda poderia contribuir com a sociedade. Decidiu voltar ao mercado de trabalho e assumiu a função de zelador em uma loja de departamentos. Permaneceu por ali por mais de 17 anos até que finalmente se retirou do mercado de trabalho. A essa altura, eu imagino que você já deve estar se perguntando, tudo bem, e aí? Ele trabalhou, estudou, o que ele fez demais para se tornar uma pessoa conhecida? Bom, é nesse momento que começamos a ter uma ideia da resposta para a pergunta inicial do vídeo. Ronald Read só ficou conhecido após a sua morte em 2014. Foi somente nesse momento que as pessoas ficaram sabendo do feito enorme que ele havia realizado. Ele simplesmente acumulou uma fortuna avaliada em aproximadamente 8 milhões de dólares. E a pergunta que fizeram naquele momento, e que eu imagino que você também deve estar se fazendo é: como é possível um frentista, um zelador, que trabalhou a vida inteira, só fez o ensino médio, conseguir acumular 8 milhões de dólares? A verdade é que não havia nada de mirabolante ali. Ele não havia ganhado na loteria, não recebeu herança, ou seja lá o que for. Simplesmente, Ronald guardou o dinheiro que podia e investiu em ações de empresas blue chips, ou seja, empresas consolidadas e que são líderes nos seus setores de atuação. Ele fez isso durante um longo período, praticamente durante toda a sua vida. Investia o dinheiro que guardava e reinvestia todos os dividendos que recebia. Simples assim. Com seu feito, esse senhor deixa claro que é possível alcançar a liberdade financeira mesmo com pouca instrução ou trabalhando em funções que não remuneram assim tão bem. Mas é claro, para cada escolha há uma renúncia. Ronald Read levava uma vida simples e frugal, usava as roupas básicas, frequentava sempre os mesmos lugares e morou toda a sua vida na mesma casa, esta adquirida quando ele ainda tinha 38 anos de idade. Bom, agora eu quero fazer uma pequena pausa na história desse notável homem para preparar um café e trazer um contraponto. Alguns meses antes de Ronald falecer, uma mansão foi colocada à venda. Ela pertencia a Richard Fuscon. Richard era formado em Harvard e trabalhou como executivo do banco Merrill Lynch, um dos mais famosos bancos de investimentos dos Estados Unidos. Essa mansão possuía mais de 1.500 metros quadrados, 11 banheiros, 2 elevadores, 7 garagens e o seu custo de manutenção girava em torno de 90 mil dólares por mês. E a verdade é que ela não foi colocada à venda, ela foi para um leilão de execução. Richard havia realizado alguns empréstimos e tomou alguns riscos além do que deveria. Aliado à crise financeira de 2008, todo o seu patrimônio foi por água abaixo. Sua mansão foi leiloada por um valor 75% inferior ao valor de mercado. E todo o dinheiro adquirido nessa venda foi direcionado para pagamentos das dívidas que ele havia contraído. Agora me diga, além da formação educacional e das oportunidades de trabalho, você consegue perceber mais algumas diferenças entre Ronald Read e Richard Fuscon? A verdade é que eles tinham comportamentos completamente distintos. Ronald era paciente, Richard ganancioso. E basicamente, essa é a resposta e a explicação para a pergunta inicial do vídeo.
Afinal de contas, você imagina alguém sem formação realizar uma cirurgia melhor do que um médico? Ou alguém sem diploma universitário e sem nenhuma experiência construir um prédio melhor do que um engenheiro? Pois bem, para lidar com dinheiro, isso é plenamente possível. Essa é a lição que Ronald Read nos ensina. É claro que todo conhecimento é válido e ele pode realmente te colocar à frente de algumas pessoas em determinados momentos. Mas sem o comportamento correto, sem inteligência emocional, as suas conexões, a sua formação e experiência podem não fazer diferença alguma. A mensagem que eu quero passar é que, independente da sua realidade, das suas condições atuais e dos problemas que você esteja enfrentando, é plenamente possível você mudar esse cenário e começar a construir um futuro melhor. Um futuro que vai te trazer mais liberdade, tranquilidade e felicidade. Não há como negar a importância do dinheiro no mundo em que vivemos. E é por essa razão que você deve aperfeiçoar a maneira como você lida com ele. É você quem deve estar no controle dele e não o contrário. E é por isso também que eu quero lhe pedir, caso você tenha gostado dessa história, que tenha feito algum sentido para você, para que curta o vídeo e siga o meu canal. Assim você vai passar a receber os próximos conteúdos que eu irei produzir. E vai me ajudar também a levar mais educação financeira para outras pessoas, para que elas também possam ser independentes e felizes. Antes de concluir, eu quero deixar também a sugestão da leitura do livro A Psicologia Financeira. Foi este livro que me apresentou a história desse notável homem, o Ronald Read, e que também traz outras lições sobre a melhor maneira de como devemos lidar com o dinheiro. Muito em breve eu vou preparar um vídeo com as principais dicas que eu adquiri fazendo a leitura dessa obra. Eu desejo a você muito sucesso e prosperidade. Obrigado e até o próximo vídeo.